Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Esse programa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doença Genética. Esse espaço ele foi criado para aproximar histórias, trocar experiência e inspirar caminhos possíveis para quem vive com doenças raras. Você já me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com diagnóstico raro, ativista da causa, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. E hoje nós vamos trazer um tema para uma reflexão super importante sobre o cuidado que vai além do corpo físico. O tema de hoje do nosso programa é Viver com Esclerose Múltipla, estratégias para o bem-estar emocional. A esclerose múltipla, ela é uma condição desafiadora, mas também uma jornada de descobertas interior. Falar sobre emoções, aceitação e equilíbrio é essencial para que o paciente encontre qualidade de vida e propósito. Agradecemos também aqui a nosso apoiador social, que se ele não tivesse aqui, nós não estaríamos transmitindo. Nós estamos falando da Takeda, que tem acreditado, que tem investido, que tem nos ajudado a levar e a compartilhar o poder transformador do conhecimento. A gente sempre gosta de falar que quanto mais conhecimento a gente divulga, mais qualidade de vida a gente traz aos nossos pacientes. Quanto mais nós compartilhamos, mostramos, e esse programa ele tem o intuito disso, de compartilhar, mostrar para a sociedade, nós vamos estar trazendo para as nossas vidas, para os nossos pacientes, para os nossos familiares, uma qualidade de vida que é a que nós desejamos. E hoje nós temos a honra de ter uma convidada super especial. Eu estou falando da Margarida Mororó. Ela é casada, mãe de 2 filhos e paciente com esclerose múltipla. Ela segue o protocolo de Coimbra há 13 anos. E ao longo dessa caminhada, ela tem mostrado que viver com esse diagnóstico é possível de uma forma leve, com fé, coragem. E a sua vida tem inspirado a muitas outras pessoas a continuar a viver. A sua história é um exemplo, como eu disse, inspirador de como o equilíbrio emocional pode ser um grande aliado no tratamento e na convivência com esse diagnóstico. Então, é um enorme prazer chamá-la aqui para ela fazer as considerações iniciais. Margarida, é um prazer enorme estar aqui contigo e eu já quero que você se apresente aí para o nosso público. Em primeiro lugar, Lindenberg Salmito, me chamo Margarida Mororó, sou mulher branca. Eu me intitulo parda, mas na minha certidão de nascimento eu sou branca, certo? Tenho um sinal branco no cabelo que está lindo, bem branquinho, e sou loira, né? Olhos verdes, tenho um sorriso muito contagiante e 1,67 m e 75 quilos, né? Então, um pouquinho aí. Sou mãe da Vitória, que tem 26 anos, hoje a doutora Vitória, conhecida como Vicnamed. Sou mãe do Arthur Luiz Mororó Clemente, que hoje faz faculdade de Engenharia Mecânica, né? Sou uma mãe, sou esposa, sou paciente, né? Sou teimosa, e acho que isso nos faz a diferença, né? Eu gosto muito de viver o meu dia, cada dia, um de cada vez, né? E como você colocou, a importância da gente conhecer, né? O nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar físico, né? Ele é muito importante principalmente quando a gente precisa de acompanhamento, né? A gente saber que um diagnóstico que a gente tem não é só ir para o neurologista e receber remédio, não. Tem que se cuidar de todo o nosso organismo. Então, essa pessoa que vos fala, né, que já teve precisando de pessoas para acompanhar, se arrastando, hoje, depois de uma grande batalha de acompanhamento e reabilitação, né, fisiológica, neurológica, psicológica, tudo isso aí nós precisamos, sim. E é muito importante que todos nós tenhamos esse acompanhamento. Nós temos certeza que esse programa será um bate-papo super especial, onde nós vamos aprender cada vez mais. E diante, né, dessa apresentação, dessa pessoa contagiante que a Margarida explanou aqui para nós de uma forma tão sorridente, eu já quero começar com a primeira pergunta, justamente como é que foi o momento de receber um diagnóstico. A gente sabe que nós fazemos planos, imaginamos uma grande coisa no futuro, fazemos uma... E quando nós entramos nessa vida dos diagnósticos,
a gente é pego um pouco de surpresa. Você poderia contar para nós essa experiência de como foi receber o seu diagnóstico de esclerose múltipla, como foi as reações, como foi o comportamento familiar? Conta um pouquinho da tua história para a gente começar esse bate-papo. Lindenberg, assim, o meu diagnóstico, que eu não gosto de dizer que eu tenho, que eu não tenho nada mais, assim. Para mim, o meu dia a dia, né, todo dia eu acordo, eu vou olhando como é que está o meu organismo, então ali eu sei que eu estou bem, né, e que eu tenho que lidar com algo que para todo mundo é diferente, mas que eu tenho que aprender a lidar com o que eu sei, né, com aquilo cada dia. Então, o diagnóstico que eu tive, né, há 19 anos atrás, não foi há 19 anos atrás o diagnóstico correto, né? Como eu coloquei para você, eu tenho uma filha de 26 anos, né? Quando ela nasceu, eu tive hemiparesia e eu não conseguia segurar a Vitória para amamentar, eu a derrubava, né? Mas aí, quando eu fui fazer o diagnóstico, que eu fui para São Paulo começar o protocolo com o Embrico Médico, começar a fazer algumas perguntas, né, para minha mãe, como é que eu era criança, tendo, né, como foi minha parte escolar, tudo isso aí, e veio aquela história, né? A esclerose múltipla não estava em mim só quando adulta, ela estava desde criança. A esclerose múltipla se apresentou em mim com 12 anos, antes de 12 anos de idade. Eu sempre fui uma criança que a cada semestre escolar tinha que repetir 2 anos, não conseguia acompanhar os coleguinhas. Lá em casa nós somos cinco irmãs mulheres, né? E aí, Margarida, Istra, Soraya, Ivna e Odete. Então, as 5, era assim, eu estava numa série, sempre a minha outra irmã me acompanhava, e a terceira também. Ficava as 3 na mesma série. E a mamãe, retardatária, quem não entende naquele tempo atrás, hoje eu sei, eu sou mãe, que o tamanho do gasto que você tem com escola, o tamanho da porrada que 5 filhas, né? 5 filhas, que não era brincadeira, e minha mãe levava nas costas sozinha, viu? 5 filhas nas costas sozinha. Minha mãe separou do meu pai, e aí ela tomou nas costas sozinha 5 mulheres, né? E aí, indo para a escola, material escolar, eu não conseguia fazer agenda. Eu não conseguia escrever a agenda, porque naquele tempo, você lembra bem disso? Acho que mais ou menos estamos na mesma idade. A gente tinha que escrever a agenda, a gente tinha que copiar do quadro negro para o caderno, nós tínhamos que levar cópias, era bem assim. Então, eu não conseguia acompanhar a agenda. Começava pelo começo da aula já, né? Aí, o que a gente, criança, faz? Para não ficar ali trabalhando tudo, ia para o banheiro, ia fazer conta de lápis, coisa de menino, e aí chamava a atenção, aí para a coordenação, e nunca fui acompanhado, né, que hoje nós temos todo esse aparato, que é tão importante para os nossos filhos, um psicólogo, um psicopedagogo, que isso naquele tempo não existia, nós sabemos disso. Então, é algo que tem todo um contexto por trás disso, de toda essa dificuldade, né, que você tinha, o que era, né? Hoje a gente participa de várias reuniões, então eu digo, meu Deus, olha, hoje, graças a Deus, eu estou bem. Por quê? Porque naquele tempo eu tinha tudo isso aí, mas o meu organismo, ele é tão perfeito, Deus é tão perfeito, porque eu vejo os pacientes com esclerose múltipla tendo surto e não ficando bem, mas o meu corpo, eu acho que eu não paro, e ele tem que fazer a reconstrução, né? A neuroplasticidade dele não fica parado, não. Então, uma criança com 12 anos que não conseguia acompanhar os coleguinhas, né? Com 12 anos, meus pais se separaram, eu passei pela fase da separação, a perda de um tio muito próximo, um acidente muito que eu
pessoalmente visualizei a hora do acidente. Então, tudo isso aí, né, veio, e aí após o acidente do meu tio, eu fiquei com metade do rosto com hemiparesia, e a minha irmã e minha avó era muito engraçada, como eu também, né? Eu sou muito, se você me conhecer pessoalmente, assim, nós somos muito extrovertidos, né? E a gente junto, a gente faz a maior bagunça. E aí minha avó dizia, menina, para de mugango. E a minha irmã dizia assim, eita, mugangueira, lá vem a mugangueira. E por quê? O meu lado ficar mexendo, né? E a minha avó disse, vem cá, minha filha. Me botou um palito na boca, eu mordei, ela viu, foi quando ela, olha, tem alguma coisa errada aqui. Aí me chamou a mamãe, minha avó, nós morávamos vizinhos, nosso prédio lá da família, vizinha, a casa que era uma casa de fazenda dentro da cidade, né? Minha avó chamou minha mãe me levou no médico, né, lá, muito conceituado. Ele disse que não era nada de se preocupar, mas já era, com certeza, o primeiro surto da esclerose, um dos primeiros, né, porque eu não conseguia escrever, tinha as fadigas, né, que podia ser, a fadiga não é um surto, mas é uma das lesões que a gente sabe que não ajuda muito. Então, foi aí que começou. Quando Vitória nasceu, teve o parto, 6 meses após o parto, tive esse surto. E aí, mamãe me levou no médico aqui em Fortaleza. Então, tive diagnóstico errôneo. Por quê? Porque a esclerose múltipla, como muitas outras doenças autoimunes, né, ela se mascara. Ela pode ser confundida com outras doenças. Nem digo que foi errôneo. Porque como ela se mascara com outras doenças, ela pode ser confundida e você pode pensar que você não é aquilo lá. E o neurologista, quando eu cheguei no neurologista, na minha segunda gravidez, 7 anos e 7 dias né, depois que eu tive o meu segundo filho, 6 meses após meu parto também cesáreo, né? Aí eu tive o surto, né? Que aí o irmão do meu esposo, que hoje não está aqui conosco, doutor Clemente, disse, olha, pode ser tal coisa, mas a gente precisa levá-la no neurologista, porque isso aí são sintomas neurológicos. E aí foi quando se começou a buscar, né, o diagnóstico correto. Começamos lá, o doutor Wagner Horta, que uma pessoa que virou amigo, assim, de coração, nos abraçou a associação que se chama APENSE, que os pacientes que a gente precisava de atendimento, assim como lá na HGF, tem o doutor Gabriel, o doutor Arthur, lá no Hospital da Cintia, o doutor Wagner para abrir as portas para a gente. E aí começou algo, né, um trabalho que daí se começou algo que hoje essa pessoa que vos fala, né, representa todo o estado do Ceará, porque eu fui colocada na associação e continuo como presidente, né? Tem a Margarida, tem o Yuri, tem as outras pessoas, tem Ticiano, que é nossa advogada, tem o doutor Igor, que é da ABCD Raros, tem a doutora a Bárbara, que está na comissão, né? No Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tem o LIF, que também está no Conselho. A gente está com cadeira, juntamente com a CDG, no Conselho Estadual. Então, nosso trabalho, ele é diário, né? Nosso trabalho é para as pessoas com esclerose múltipla e para todas as pessoas com doenças invisíveis e pessoas com deficiência. Que realmente gera em nós, assim, a imaginação aqui, enquanto você falava, ficava pensando como foi enfrentar tantos desafios, como foi vencer essa questão de um diagnóstico dado erroneamente, mas que ao mesmo tempo confunde mesmo. E já que a gente está trabalhando nesse episódio sobre estratégias para o bem-estar emocional, a pergunta é, como foi que, diante desse crescimento, saindo da infância, pela adolescência, como foi que a senhora lidou com, assim, com essa vivência toda, onde foi buscar ajuda emocional, como foi lidar com essa situação, vendo as suas irmãs ultrapassando, como a senhora mesmo disse, porque ninguém entendia, mas com certeza a cabeça
todo mundo podia achar que, como colocava, algumas pessoas querem dizer, né, aqui um termo até pesado, o pessoal diz, é frescura, é bobagem, não sei o quê, mas ninguém entendia. Como foi lidar com tudo isso emocionalmente? Lindenberg, eu nunca me perguntei o porquê. Eu sempre aceitei o que veio para mim, né? O que sempre fui de aceitar, né? Buscar superar aqueles momentos, né? Claro que quando vinha a recuperação, chegava as provas para mim era um estresse muito grande, porque eu já sabia que se era um ano novo, eu sabia que eu ia ficar novamente mais um ano lá, né? E estressava, né? Mas eu vou dizer para você, hoje em dia, com esse aparato que, graças, né, aos nossos grandes psicopedagogos, os nossos professores que é quem vê as dificuldades que os nossos filhos têm, porque hoje os pais, infelizmente, por ter que trabalhar, por ter que dar, vamos supor, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, ou eu tenho que dar o melhor de mim para o meu filho. E hoje nossos filhos estão entregues aos colégios, às professoras, né? Eu digo que meus filhos, graças a Deus, tiveram tanto o melhor pai, porque a mãe dele não pôde cuidar dele, digo muito bem, toda vida é a parte que mais mexe comigo é essa. Porque eu tive que me cuidar quando meu filho crescia. Eu não acompanhei ele muito, mas hoje eu sei que ele tem um pai, tem uma mãe aqui em casa que foi que criou ele desde criança, tem uma pessoa que trabalha comigo há 20 anos já, então saiu daqui a pouco tempo. Ela vem na minha casa, eu saio, resolvo as coisas de uma vez. Tu resolve as coisas dos outros, não é a tua. Eu digo, gente, deixa pra lá, porque eu sei, né? A gente sabe que na vida tem as compensações, né? Então, Deus também me mandou uma pessoa maravilhosa como meu marido, que era quem levava meus filhos para o colégio. Hoje de manhã, todo dia de manhã cedo, ele que faz a vitamina do meu filho. Menino com 19 anos vai para a faculdade, ele já... Aí vai para ajeitar a vitamina do menino, vai para a caminhada dele, o menino vai para a faculdade. E graças a Deus, assim, minha família, Deus me deu uma vitória, né? E de hoje a gente está aqui, contando o que nós passamos, né? Também tive um acompanhamento maravilhoso. Fiz reabilitação no Sara Kubitschek, fiz reabilitação lá no NAMI da Unifor, onde eu fui minha reabilitação psicológica, foi toda feita pela equipe do NAMI da Unifor. Todo começo de mês eu tinha que brigar pela minha vaga na Unifor. Por quê? Porque eu sabia que lá tinha equipes, né, que é o importante, que a gente esteja acompanhado com quem conhece do que se está se tratando, né? Então, eu tinha minha parte psicológica, eu passava a semana todinha e parecia assim, formamos vários profissionais maravilhosos lá dentro, né? E aí ia para o NAMI, ia para a psicologia, ia para a fisioterapia, ia para a terapia ocupacional, e assim, né? Hoje a gente está aqui bem, porque por trás de toda essa fortaleza aqui, teve muitos profissionais maravilhosos. Hoje eu tenho, toda terça-feira, o doutor Nogueira que ajeita as minhas marmotas, porque eu sou uma criança, gosto de estripulia, né? Eu também, esses dias, né, passei por um processo, fiz uma pequena cirurgia no dente. E para quem não entende o que é esclerose múltipla, né, que mexe com o sistema nervoso, é como se estivesse mexendo na instalação da casa. Vamos aqui explicar um pouquinho. É como se o seu corpo fosse uma casa e alguém está mexendo na instalação elétrica da sua casa. E já estou com um mês que eu fiz esse procedimento, mas eu estou passando pela respostazinha desse procedimento, né? É assim, a gente tem que conhecer o que é que eu vou fazer, tal coisa. Então, eu já entendo do meu organismo, já sei o que é que pode se passar, e tá tudo bem. A pessoa sai de casa para academia, vou para academia, fui obrigada, viu? Não foi porque eu quis, não. Tá aqui, a dona da academia está aqui dentro de casa, que é quem me obrigou.
Agora, amo fazer minhas atividades físicas, que realmente eu era na base da audiorfina, como diz o doutor Monteiro e a doutora Érica, mas a gente tem que fazer, porque tanto fortalecimento muscular, quanto faço minha bike, vou sair daqui do Otávio Bonfim, vou lá para Beirama, lá para o Mercado dos Peixes, de bicicleta, por aí, não vou de manhã, não, é à noite, porque é o melhor horário para mim. Né? Para mim, uma das coisas que essa pessoa que vos fala, não, eu adoro, enquanto eu tiver a hora do meu sono, se eu puder dormir até 9 horas, mas depois que eu acordar, meu amigo, pode me dar. Bote para resolver um batalhão, eu faço. Se depender de mim, eu faço. Aí, dependendo das pessoas, aí vamos lá atrás deles, né? E é sobre assim. Mesmo com as dificuldades do diagnóstico, as pessoas talvez estejam aqui nos assistindo ou nos ouvindo, fico imaginando que, diante de tudo aquilo que a senhora está narrando, a resiliência, a disposição, de assim, onde é que está o diagnóstico nela, né? Onde é que está, porque ela tem avançado e rompido. E aí mandaram uma pergunta para nós, que, embora eu já tenha percebido algumas coisas, mas o povo quer saber quais são as estratégias práticas que a senhora descobriu ao longo desses anos para lidar com os altos e baixos emocionais. Qual é a estratégia que a senhora utiliza para vencer esses altos e baixos? Os acompanhamento psicológico, viu? Não fica para trás, não. Eu vou lá para o Quatro Varas, passo a manhã no Quatro Varas, eu acordo aqui, vou lá para o Quatro Varas, nem sabia para ninguém, mas eu estou lá. Estou sendo acompanhada com psicólogo, faço faço massoterapia, participo de terapia de grupo. É maravilhoso. E as pessoas não entendem o quanto que cuidar da nossa parte psicológica é importante. Nós temos que entender o quanto isso é importante. Não é só para quem tem esclerose, é para todos nós. Não é só perdão da palavra, não é só doido que tem que procurar psiquiatra nem psicólogo, não. Todos nós temos algum problema, algo no dia a dia, alguma demanda, algo para si, entendeu? E o olhar, né, a gente precisa também, eu acho que também essa minha maneira de ser também, e esse meu dia a dia de boa aqui, é porque eu também tirei o olhar de peso do que o outro, como o outro me via. Eu saía de casa para ir para as terapias lá no nome da Unifor, eu tinha que... meu esposo levava os meninos para o colégio, que era ali no 7 de setembro, eu ficava ali na esquina entre a Carapinimba, né? Ali na parada do ônibus, né? Ia de ônibus, ia lá para a Unifor de ônibus, com a minha acompanhante. Isso eu ainda ia sem acompanhante, porque o meu esposo não sabia que eu precisava de acompanhante. Ainda teve essa aí, ó. Até um dia que ele me acompanhou na consulta, e o doutor Wagner perguntou, cadê? Tu já conseguiu acompanhante? É isso aí? Aí meu marido olhou para mim assim, eu digo, não. Aí sabe? Aí você precisa de alguém para me acompanhar. Porque eu já tinha levado algumas quedas, né? Então, estava com alguns problemas, né? No caminhar. E aí, fiquei um bom tempo, sim, andando com as pessoas caminhando. Eu tinha que ir para a Unifor. Hoje, a dona Toninha, é uma senhorinha que mora aqui na minha rua, que era quem me acompanhava lá pro UNAMI. Assim, virou, tipo assim, você vai contar uma coisa, mas que hoje a gente superou, então para mim não é. Mas, assim, naquele tempo, ela vai contigo, e ela vai cair em cima. Ela ir caindo em cima de mim, eu caindo em cima dela, aquela coisa. Então, a gente hoje ri, mas naquele tempo, era quem a gente conseguia, porque ninguém queria ir. Hoje você precisa de um acompanhante, tem as pessoas que são feito um curso para te acompanhar e tudo, como cuidadores. Só que, naquele tempo, há 19 anos atrás, ninguém queria, não. Tinha que trazer alguém do interior, como hoje a gente sabe o tamanho da dificuldade de se conseguir alguém para cuidar de alguém. Hoje nós temos nossos idosos aqui, que eu sou técnica de enfermagem, né? E aí nós sabemos que a quantidade de pessoas precisando de cuidados
não chega para o que está faltando, não. Então, é sobre isso, né? A gente percebe que em todo o seu contexto, em tudo aquilo que a senhora fala, a senhora coloca a família envolvida, né? A gente sabe que nesse mundo de pacientes raros, o diagnóstico ele nunca é individualizado, sempre envolve toda a família. E quando tem a família participativa, o resultado do tratamento, a forma de lidar com a vida é muito mais fácil. A gente sabe que nem todo marido permanece, a gente sabe que nem todas as pessoas querem estar junto, mas nós temos esse privilégio de ter a família. E eu pergunto aqui para você, o quanto de apoio da família, das pessoas que estão com você, influencia no seu bem-estar e nessa sua motivação? Aqui, eu posso dizer 100%. Influencia 100%. A minha filha, criancinha, né, indo comigo lá para o Hospital das Clínicas, hoje fez dela uma médica humana, né? Hoje eu sei que minha filha, se ela for lhe atender, eu sei que você vai ter uma médica realmente humana, diferente do que a gente passou, né? Então, digo para você, né? Hoje, pelo que a gente passa no dia a dia, ou ele serve para alicerce, ou ele serve de lição. Eu tenho essas duas, eu não fico com mágoa, ninguém que faça mal para mim, eu passo a borracha, deixa ali. No que para mim não alicerce, para mim é lição. E me diga uma coisa, agora trabalhando nessa questão de outras pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, qual é a mensagem que a senhora deixa para quem acabou de descobrir o diagnóstico, para quem está meio perdido, para quem está com medo do futuro, para quem não está sabendo lidar com toda essa situação? Porque, às vezes, a gente, no nosso contexto do dia a dia, quando a gente escuta uma pessoa passando, ou nós mesmos passando a dificuldade, a gente tem a tendência de dizer assim, você não está passando, você não passa o que eu vivo. Você não sabe, você pode tentar imaginar, mas não vai conseguir. Agora nós estamos diante de uma pessoa que tem o diagnóstico e está conseguindo vivenciar, ter bem-estar, ter motivação, alegria, ter toda essa disposição. E a pergunta é, o que a senhora tem para dizer para essas pessoas que estão descobrindo agora o diagnóstico? Que não desista de viver. Cada dia é muito importante. Não queira que o outro entenda ou que o outro saiba, não é que saiba, que o outro assim, só sabe que nós passamos, cada um dos pacientes de esclerose múltipla tem o mesmo diagnóstico. Porém, cada um tem um tipo de surto, cada um tem um tipo. Cada um, nós somos iguais no diagnóstico, mas diferentes nos contextos, né? Não queira se igualar a ninguém, mas também não se deixe abater com o diagnóstico. A vida, ela é preciosa. A vida é um dom de Deus, que só Ele tem o poder de nos levar. E isso, todos os dias, né? Eu acordo, agradeço, e digo, muito obrigado por mais esse presente, porque a vida diária nossa, né, é um presente que Deus nos dá, tanto de quem é cuidado, como de quem cuida. Porque você aprende com aquele cuidado, como você também aprende a se cuidar, a ser amado e deixar ser cuidado. Porque você vai poder ser cuidado se você deixar ser cuidado. Nós tivemos alguns problemas com alguns pacientes. Vou dar até um exemplo aqui. O copo d'água aqui cheio. Ele pedia 2 dedos d'água para o filho trazia o copo cheio, era uma briga. Aí um dia a gente conversou. Ele não trouxe a água, você não bebeu a água. A água veio, meu amigo. Agradeça pela água. Ele trouxe água para você. É melhor do que não tivesse trago. É porque, às vezes, as pessoas não sabem agradecer aquilo que tem. O quanto que é importante estar agradecido por tudo. Pelo que é bom, porque Deus diz, agradecer-vos por tudo. E é isso que a gente tem que fazer. Ouvir a história, que bacana ver seu incentivo, a sua motivação.
Eu queria até perguntar, né, aqui no contexto, e o que foi que te levou a entrar no mundo de defesa? Porque, assim, já tem o diagnóstico, já tem as dificuldades, não, mas agora eu vou atrás de ajudar outras pessoas, vou me envolver nessa questão de associação, vou estender a mão, porque a gente sabe que o diagnóstico ele já mexe muito conosco. E nesse mundo de associação, nesse mundo de ajuda, a gente sabe que existe também da gente. E aí, como é que divide esse negócio de estar cuidando de si e cuidando dos outros? Salmita, eu vou lhe dizer algo que já digo, de família. Nós temos uma família de vem de berço, né? Eu nasci no interior, aliás, nasci na capital, fui criada no interior, como eu falei, lá no Ipu, no pé da serra, não só no Ipu, né? Minha família é de Ipu, Itapipoca. Meu tio foi o primeiro prefeito de Miraíma. Minha mãe foi vereadora para nos criar como mãe, mulher, praticamente. Não porque eu não tenho pai. Meu pai, hoje eu digo assim, hoje ele sabe o tamanho da família que ele tem, das filhas que ele tem, né? E digo para você, né? É muito importante que você ajude o próximo, porque Deus não deixa faltar. E aqui em casa, o meu Deus está aqui do meu lado, aqui espiando para mim, aqui da porta, aqui do lado. E ele diz assim, tu só olha para os outros. Eu digo, meu filho, o que tu está ganhando? Eu digo, meu filho, eu ganho todo dia. Todo dia Deus me dá mais um dia. Eu estou bem, né? Você está me cuidando, que é ele que cuida de mim. Aqui, ele aqui olhando para mim aqui. Então, eu agradeço a Deus todos os dias e peço a Deus que dê muita saúde para o meu esposo, para a minha família, para os meus pais, né? Porque são meus tesouros. E por eles, né? Pela minha filha, que foi meu primeiro tesouro. Quem já sabe o que é ser pai quando a gente é mãe, né? Então, foi o meu tesouro. Primeiro foi minha filha. Foi quem me fez não desistir da vida, não desistir de hoje estar aqui, né? Fazendo o que eu faço. É isso. É muito bom ouvir esse lado família, esse lado participativo, porque a gente sabe, né? A gente tem estudado, mergulhado, e visto que a família presente, ela melhora muito a qualidade de vida da gente. Mesmo com todo esse corre, mesmo com todas essas questões emocionais, não há nada melhor do que ter alguém perto, e aí eu quero parabenizar toda a sua casa, seu marido aí que não largou, que deu a mão, que tem sido um exemplo, uma motivação, e que sirva de inspiração para muitos outros que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Porque a gente sabe o quanto é essencial ter alguém do lado, na dificuldade, em outros processos fora do diagnóstico, isso é muito, mas muito bom mesmo. A gente também percebe que a nossa conversa aqui, como o bate-papo é tão gostoso que o tempo vai passando e a gente nem percebe. Essa conversa que a gente vai tendo aqui, já estamos aí bem avançando no horário, mas eu queria deixar com você algo que a gente não tocou aqui, né? A gente fez algumas perguntas, a gente falou muito a respeito da questão emocional, da questão da sua vivência, e aprendemos muito, né, que mesmo diante de um diagnóstico, dá para se viver e viver feliz. Mas a senhora queria colocar alguma coisa a mais, algo que a gente precisa comunicar, que as pessoas que estão aqui próximas, ou que estão nos ouvindo ou nos assistindo, elas possam identificar nela e dizer assim, não, eu preciso também, eu preciso me despertar para isso. É com a senhora, fica à vontade. Eu queria em primeiro lugar, né, agradecer às meninas que fundaram a associação, Dona Olívia, doutora Ticiana, Ana Paula, a Renatinha, quando eu tive fazia muito tempo que eu não fazia uma visita à casa de Renatinha, que é pertinho da minha casa, mas o corre-corre não deixa a gente parar, né? Mas a gente, doutora Mônica, doutora Gabriela, doutor Arthur, a equipe do HGF, a equipe do CIAPEN, a equipe do Hospital das Clínicas, que esse cuidado, né, os pacientes, os familiares de cada um, né, que cada um aqui são muito importantes, um para a vida dos outros, né, e que a associação, às vezes a gente se some, né, diante de um a Margarida da associação, não, todos nós, pacientes, familiares, tem, acho que assim,
A obrigação, diga assim, a obrigação por quê? Porque se eu vejo um novo paciente e eu falo da associação, eu estou fazendo o que? O meu papel social. Meu papel social. Se eu estou fazendo meu papel social, eu estou ajudando para alguém. Estou ajudando mais alguém. Isso eu digo para você que é muito importante. Nós, como associação, não sei se vocês, que o cidadão sabe, o quanto que é o custo de a gente manter uma associação. A nossa associação ela não tem sede fixa, porque o custo é grande. Nossas reuniões é online, entendeu? A gente fez uma maneira de a gente manter algo, poder manter, né? Mas quando a gente precisa se reunir, tem um local, a gente faz os encontros na beira-mar, faz os encontros no Cocó, o menino do Correndo com EM, tem as meninas Corró, tem o pessoal do Corre, viu? Nós temos maratonista aqui, viu? Você tá por fora, não sou eu, não. Tem os meninos da maratona, Correndo com EM. Tem o pessoal aí se destacando, não é só Margarida, não. Tem um lixo lá para o conselho. Isso aí é assim, é uma formiguinha, né? Outra formiguinha, e a gente traz esse papel que é de cidadania, um ajudando o outro, né? Eu vejo que esse papel ele é muito importante, mas que as pessoas jogam nas costas de uma pessoa só. Eu me estressava muito quando eu tinha que ir para o lugar, aí tem que correr atrás da pessoa. Sabe uma coisa? Se a pessoa quiser vir, ela vem. Eu me identifico, se ela quiser vir, se ela não vier, ela não vem. Ninguém pode obrigar a pessoa a fazer o que não quer. Porque naquele tempo, eu achava que a pessoa era obrigada a fazer o que eu fazia. Mas aí a gente aprende que tudo tem um tempo. Espera, e digo ainda, o tempo de cada um que chegue, que venha no tempo certo para a gente poder se unir, se reunir e somar. Porque as perdas que nós tivemos na pandemia, as perdas que nós tivemos, né, que a gente já tem no dia a dia familiar, do próprio diagnóstico, ninguém quer perder mais nada. A gente tem que somar, tem que um agregar o outro na vida do outro, um somar. Eu creio que essa pessoa que nos fala, né, acha que esse é o papel de cada um de nós, somar na vida um do outro. Margarida, a gente quer te agradecer de uma forma especial por ter compartilhado, por ter mostrado a sua trajetória de uma forma tão maravilhosa, que mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, tem mostrado que é possível andar, caminhar com um sorriso, motivando, ajudando, fortalecendo. E a gente só tem a ganhar com esse bate-papo aqui, a gente só tem a crescer nas nossas vidas esse conhecimento, tanto do diagnóstico, como de lidar com essa situação, de vencer essas etapas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essa sua história, que realmente nos edificou muito e tem nos ajudado. Eu queria deixar com você aqui também para você falar das redes sociais, como achar a associação, como achar você, porque pessoas vão lhe procurar depois do episódio aqui no ar e vão querer ter uma explicação até um pouco melhor e um direcionamento. Deixa com a gente aí as suas redes sociais e o agradecimento final. As redes sociais da associação, né? É a APENCE, né? A APEMCE. No Instagram está esclerosem, SCLORESEI. E estou lá como Margarida Mororó, oficial no Instagram, né? E se você colocar no Google a Pense, você acha Margarida, ela não se esconde mais não, viu? E estou sempre disponível, né? Quando for necessário, conte comigo, para o que for necessário, porque o que eu digo assim, se a gente não tiver, né, estando bem em primeiro lugar, porque a gente já tem que primeiro estar bem para cuidar do outro. E foi isso que eu fiz. Hoje, eu acho que você viu que eu tive um momento aqui de choro, porque eu disse que enquanto eu me cuidava, meu filho ficava, né, alguém cuidava dos meus filhos, né? Então, como eu digo, eu só agradeço, porque alguém cuidava dos meus filhos, enquanto alguém cuidava de mim, né? Então, eu sou grata por isso, porque enquanto alguém cuidava dos meus filhos, alguém cuidava de mim. Tem minha mãe, Dona Ivna Mororó lá no Ipu, o seu Barroso lá na Baleia, a minha irmã Soraya, a vereadora Soraya lá no Ipu, o Elisafra Mororó, a Istra, a Soraya,
a Ivna lá em Tapipoca, a Odete lá em Sobral, com meus sobrinhos maravilhosos, minha filha, como eu falei, doutora Vic Named, sigam ela, viu? Vic Named. Então, assim, meus filhos, né, como eu falei, Arthur Luiz, né? Então, assim, meu esposo, como eu falei para você, que é meu alicerce, quem me segura mesmo, assim, quem segura aqui a barra em casa é ele, enquanto eu faço a ordenação lá fora. Mas é isso, né? É sobre isso. Que bacana mesmo ouvir essa história. E você que nos acompanhou aqui, eu imagino como você se emocionou, como você aprendeu muito com a história da nossa querida Margarida. E pode ter certeza que esse programa, o intuito é esse: mostrar para você que, mesmo diante de um diagnóstico, existe qualidade de vida. Mesmo diante de um diagnóstico, dá para se viver com um sorriso no rosto. Porque a nossa vida é assim: ajudar, estender a mão, que mesmo com a dificuldade, é muito bom ser útil. Então, nós encerramos aqui mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Esse espaço de troca, de aprendizado, de acolhimento. E também fica aqui o nosso agradecimento a você, que acompanhou até aqui o final da nossa conversa, que tanto nos acompanha pelo YouTube como pelo Spotify. O nosso agradecimento também à nossa parceira, mais uma vez, a Takeda, que tem nos ajudado a compartilhar, através desses episódios, qualidade de vida, conhecimento, mostrar que há realmente uma vida maravilhosa a ser vivida. Eu quero também aqui agradecer mais uma vez a nossa convidada, Margarida Mororó, que além de estar junto com a associação, estar junto com a família, tem aí compartilhado e ajudado muita gente. Fica aqui o nosso episódio e quero pedir a você, compartilha, curte, comenta, porque quanto mais você faz isso, mais a plataforma vai jogando para as pessoas. E quem sabe tem uma pessoa que estava precisando ouvir aquilo que nós conversamos aqui. Vai ficar gravado aí nas plataformas e muitas pessoas podem acessar justamente porque você compartilha, porque você curte, e elas podem ter a vida transformada através desse testemunho, dessa história de vida que nós acabamos de ouvir. Então, até o nosso próximo episódio de Conexões Raras. Um beijão no coração e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.